Começamos o Hora Geral dessa quarta-feira com um vídeo que mostra supostamente o roubo de quase 400 armas do Fórum da cidade do Guarujá. No vídeo nós vemos uma Kombi entrando no Fórum. Você vai ver, nós vamos ampliar a imagem e você vai ver a Kombi, ela entrando no Fórum. Olha lá a Kombi, ó. Ela está entrando no Fórum escoltada por outro veículo. A polícia suspeita que a Kombi tenha sido utilizada para transportar as armas. Ao mesmo tempo, uma moto e um carro ocupados por comparsas dos suspeitos que estavam dentro do prédio chegam ao local para dar suporte ao grupo. Ao todo, 372 armas, um colete à prova de balas e um celular foram roubados no sábado. A informação inicial era que 175 armas tinham sido roubadas, mas ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou um novo balanço e disse que começou um processo de investigação na Corregedoria. Você vai ver ainda na imagem a hora que a Kombi sai do fórum. Olha, aí ela está entrando, né, a Kombi, e você observa nitidamente nas imagens de monitoramento que supostamente este carro e aquele motociclista sejam comparsas. Olha lá, a Kombi saindo. Ela saindo e indo embora, né? Supostamente esta Kombi, ela participou do roubo a essas armas, aproximadamente 400 armas do Fórum na cidade do Guarujá. Óbvio que a investigação está em curso, né? Alguns armamentos que estavam recolhidos ao Fórum, eles são provas de inquéritos que ainda estão em curso, um deles envolvendo o ex-secretário da administração Maria Antonieta, o Ricardo Joaquim, né? Só para ilustrar. E você vai acompanhar no programa de hoje que as principais manchetes dos jornais, inclusive do Diário do Litoral, já dá esse aumento no número de armas que foram roubadas, que nós divulgamos ontem 175, mas durante o dia de ontem um novo levantamento chegou a aproximadamente 400 armas. E no programa de hoje você vai ver, mulher espera mais de 4 horas por gesso na unidade de pronto atendimento na UPA de Santos. Ministério Público cobra explicações da Prefeitura de Santos sobre pediatras da rede municipal. Supermercado é multado por mais de R$17 mil por vender produtos vencidos. A nossa convidada de hoje é a vereadora da cidade de Praia Grande, Janaína Balares. Ela que vai conversar com a gente sobre as ações do Legislativo, ela que foi reeleita vereadora na cidade do Guarujá, é uma representante da população e nós aqui do Hora Geral temos a grata satisfação de estar convidando representantes dos legislativos da região metropolitana da Baixada Santista. E a Janaína Balares, a vereadora, é uma dessas representantes. Daqui a pouco ela entra aqui no estúdio do Hora Geral e vai conversar com os telespectadores. Além de todas as informações que você já está acostumado a ter, movimentação das estradas, balsas, tempo, né? Hoje é quarta-feira, temos dicas de saúde, temos muitas informações ao nosso público telespectador e eu sempre vou agradecer a participação de todos pelo WhatsApp, que é o 981387000. O nosso WhatsApp literalmente está tendo uma grande participação. Por quê? O telespectador sabe que ele mandando uma denúncia, um elogio, uma foto, um áudio, um comunicado, pelo WhatsApp 981387000, nós vamos estampar, nós vamos divulgar, nós vamos cobrar. A nossa linha de contato entre o Hora Geral e o telespectador é o nosso WhatsApp 981387000, por isso fique à vontade e interaja, né? E se você quiser ligar durante o programa, é o 30416777, tá certo? É uma outra forma. Aí você fala, mas Douglas, tem que ser moderno, tem que estar à frente da tecnologia, é só o WhatsApp. Eu sei, mas nós temos muitos telespectadores, a dona Altemísia, a avó TT, por exemplo, né? Ela não sabe usar o celular, né? Mas ela acompanha sempre o Hora Geral. Então ela fala, Douglas, eu ligo no 30416777. Eu falei, tá bom. Então, aquelas pessoas que ainda não têm a facilidade com o aparelho celular, nós temos um telefone normal, que é o 30416777. Agora, aqueles que já estão dia a dia com o seu smartphone, com o seu celular, pode utilizar o WhatsApp, que é o 981387000. Mandar um beijo para minha amiga Lourdes, lá do Senadinho, lá em Cubatão, ela que faz uma carne assada que não tem igual, além de ser uma pessoa linda por dentro e por fora. Lourdes,
Um beijo grande para você. Manda um abraço pro Manuel e toda a equipe aí do Senadinho, os meus amigos da cidade de Cubatão, né? Manda um abraço aí pro Raimundo que tem uma churrascaria lá em Peruíbe. Sábado passado tive lá com o Christian Charles, né, da TV Vale das Artes, e nós fomos almoçar lá no rodízio de carnes, ali do meu amigo Raimundo, né? Um local muito agradável. Depois eu vou pegar o endereço completo, porque eu não conheço tão bem assim Peruíbe. Eu sei, a avenida fica na avenida principal, né? Do lado daquele condomínio, acho que é o Bongaville, né? Tem uma churrascaria muito legal. Também fui muito bem atendido com meu amigo Christian Charles, né? E um abraço também especial para meus amigos lá da TV Polo de Cubatão, o Marcelo e o Francisco, que estão sempre acompanhando o Hora Geral. Bom, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Nós estamos ao vivo com o Hora Geral para levar até você mais informação. Hoje é comemorado o Dia da Liberdade de Imprensa. Existe mesmo a liberdade de imprensa, Douglas? Eu acredito que exista. Não em todos os veículos, né? Mas a maioria dos veículos tem a liberdade. Por exemplo, nós temos aqui, dentro da coerência e da imparcialidade, a liberdade da imprensa de estar no Hora Geral divulgando aquilo que foi pesquisado pela nossa produção, aquilo que foi orientado para que nós possamos falar o que é correto, sem faltar com a verdade ao público telespectador. No meu entendimento, a liberdade de imprensa existe quando existe o respeito da informação. Por exemplo, né, a gente vê nas redes sociais, o que eu tenho recebido de postagens, tem uma nova aí que tem um homem com uma criança no colo dizendo: essa criança ela é cega, se você repassar essa mensagem, você ajuda com 10 centavos para ela fazer uma cirurgia. É mentira! É mentira, e as pessoas ficam repassando isso sem observar, sem levantar, sem verificar, sem apurar. Então, muita cautela, amigos do Hora Geral, quando você recebe ou vê alguma postagem, tanto no Facebook como no WhatsApp, né? É bom levantar sempre a informação. Ou faz como eu faço, né? Quando eu recebo e leio e acabo duvidando da postagem, eu pergunto para quem me enviou, né? Escuta, quem te mandou, tu conhece? Na maioria das vezes, os 99% desse, não sei, eu estou só repassando. Então não repasse aquilo que é errado, aquilo que você não conhece a origem. Nós lembramos da escola base na década de 80, mas lembramos também da Fabiana de Jesus aqui no Morrinhos, uma mulher que foi confundida com uma outra que sequestrava crianças. E ao ser confundida, ela foi ameaçada, acabaram linchando e ela veio a falecer. Aí depois foram ver que não era essa a mulher que eles estavam procurando, era uma outra, mas ela acabou pagando com a própria vida. Aconteceu aqui no Guarujá e não faz muito tempo, entendeu? Então, muita cautela com informação, porque nós precisamos ser responsáveis, todos nós. Eu, como sou da imprensa, e o meu público telespectador. E na dúvida, utilize o nosso WhatsApp, o 981387000. Não esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, atenção, atenção, jovens portugueses que moram em Santos. Essa é uma notícia para os meus amigos portugueses. Somos todos descendentes, né? Ou uma boa parte. Se você tem entre 18 e 22 anos, pode resolver a sua situação militar portuguesa. Nos dias dia 16 e 17 de junho, semana que vem, vai acontecer o Dia da Defesa Nacional instituído pela Lei do Serviço Militar e destinado aos cidadãos com a nacionalidade portuguesa a partir de 18 anos. O navio Escola Sagres vai fazer escala aqui no Porto de Santos. E por isso a cidade foi escolhida para receber o Dia da Defesa Nacional de Portugal neste ano. Você pode visitar o navio que vai estar no porto ou ir direto ao Centro Cultural Português de Santos. O endereço é Rua Amador Bueno, número 188, no centro. Mais informações? Acesse o site do horageral.com.br. E aqui eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Duarte, ele que é do Centro Português, que fica ali no centro da cidade, né? E mandar um abraço especial ao seu Armênio Mendes, ele que é do Consulado Português e que vem fazendo um belo de um trabalho à frente do consulado. Seu Armênio Mendes, que sempre acorda cedo, ele fala para mim e assiste o Hora Geral. Um abraço, seu Armênio, Duarte, o Augusto, enfim, os meus amigos portugueses
que nós temos uma colônia significativa aqui na cidade de Santos. E olha, nós recebemos pelo Facebook a mensagem do Romildo Silvestre, lá de Peruíbe. Tá vendo como Hora Geral atinge todas essas cidades? Nós vamos aqui, ó, de Santos, vamos até Peruíbe, saber o que o nosso telespectador, qual a dúvida que ele tem. Sabe por quê? Ele contou que o pessoal da Associação Cultural Educacional Esportiva de Caraguava não perde um programa. Obrigado pelo apoio. Mas, infelizmente, a situação de lá não é das melhores. Olha as imagens da quadra esportiva do local. As traves estão todas enferrujadas, o mato está grande e há rachaduras. Romildo perguntou onde estão os 15 vereadores de Peruíbe. Cadê o prefeito? Cadê o vice? E a verba do esporte? A associação não tem fins lucrativos e quando eles querem fazer alguma atividade, precisam recorrer à quadra das escolas. Mande você também a sua mensagem pelo WhatsApp e, é claro, meu amigo telespectador, nós vamos enviar, inclusive, para o diretor de comunicação lá da Prefeitura de Peruíbe, meu amigo Celso Vernizzi, né? Ele que é o diretor de comunicação, para tentar saber quando que a Prefeitura pode resolver esse problema e nós vamos apresentar aqui no Hora Geral, tá certo? E ainda falando de telespectador, a razão da participação do Hora Geral, nós temos também um telespectador que quer saber, obter mais informação a respeito da cidade de São Vicente, que ele faz uma queixa em relação à atitude das pessoas que utilizam de uma forma desrespeitosa as vagas para as pessoas portadoras de deficiência, né? Vamos ouvir aqui no Plasma, olha, coloca aqui, ó. Bom dia. Eu sou um telespectador do programa do Douglas. Eu gostaria de propor um tema para um dos programas dele, que eu estou achando que se faz necessário, porque existe um mau entendimento a respeito de vagas para deficientes e as pessoas que estão estacionando seus automóveis nessas vagas, inúmeras vezes são agredidas por falta de entendimento do cidadão comum, que nem tem o interesse de verificar se o carro está identificado, e se está identificado, querem que as pessoas saiam dos automóveis numa cadeira de roda ou se arrastando pelo chão, quando na verdade a dificuldade de mobilidade não determina que a pessoa seja humilhada por ninguém. E as agressões não têm mais limites, ponto de danificar o automóvel, deixar bilhetes ofensivos. Então havia necessidade da apresentação num programa de um especialista nisso que colocasse isso para educar um pouco a população e evitar essas agressões, para que esse tema possa ser explanado, orientado, para que a população respeite essas pessoas, que elas são merecedoras de respeito e não de agressões. Aguardo o retorno do programa para que eu possa, se necessário, fazer mais alguma alusão ao assunto. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Obrigado pela sua mensagem. Nós vamos convidar o presidente do CONDEF, o Luciano Marques, né? O CONDEF é o Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A produção já vai entrar em contato com o Luciano, não sei se a gente consegue semana que vem, mas esse assunto vai voltar a ser debatido aqui no Hora Geral. Excelente tema. Você vê como o telespectador ele interage e ao interagir, nós trazemos os convidados para esclarecer melhor algumas dessas ações. Participe você também pelo nosso WhatsApp, o 981387000. Mas agora você vai conhecer comigo as principais manchetes dos jornais desta quarta-feira. O que você quer? Quer que eu faça? Girando? Vamos lá então, olha lá, comigo, ó. Girando, girando, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. O ministro Herman Benjamin, relator da ação que pode caçar o presidente Temer no TSE. Julgamento foi retomado nesta terça-feira. Olha só que foto emblemática. Parece que ele está até no Japão, mas não. É Brasil. Reforma da lei trabalhista avança entre os senadores. TSE decidirá se delações valem para caçar Temer. Decisão crucial sobre incluir depoimentos da Odebrecht deve dominar o segundo dia, hoje, dia 7. O Estadão trazendo como destaque na sua capa principal. TSE decidirá se delações serão consideradas em julgamento. Você pode ver que essa manchete é a manchete que tomará a maior parte do tempo das emissoras de TV. Você pode ficar tranquilo, né? Tanto a transmissão
direto, como também nos telejornais. Nós estamos antecipando nas manchetes e, lógico, as informações você terá no Hora Geral de amanhã, tá certo? Tem mais aqui? Deixa eu ver essa parte de baixo. Que foto é essa aqui, hein? Ex-ministro Henrique Alves é preso. Operação Manaus. Alves é levado pela Polícia Federal em Natal sob gritos de ladrão. Jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. Fórum de Guarujá teve 372 armas roubadas. Você viu aqui o vídeo dos suspeitos na abertura do Hora Geral. Temos aqui microempresas na região ganham força. Deixa eu ver essa foto aqui de baixo. Que foto é essa? Que imagem é essa? Ah, são os mangues em alerta. Das 5 áreas de águas costeiras com classificação ruim, 4 estão aqui. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. O caminho do lixo é uma série de reportagens nesse mês de junho, que é o mês da ecologia, mês do meio ambiente, sem transbordo. Destinação do lixo é desafio em São Vicente. TSE decide hoje se aceita delações contra Dilma e Temer. Temos o Expresso Popular. Expresso Popular trazendo como destaque a seguinte manchete. Caixa antecipa saque do FGTS e dinheiro sai no sábado, para a alegria de alguns. Agora quem dá bola na Vila é o Levir Coupe. Olha lá, já foi oficializado. Tá dando um sorriso, tá acenando. Levir, olha, eu espero que você faça um grande trabalho à frente do nosso time, do Santos Futebol Clube, e que você traga muitas vitórias, muitos títulos para o Alvinegro Praiano, tá bom, Levi? Levi, eu tô falando aqui com você. Ah, tá bom, ele tá assinando para a torcida, tá certo. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Uma mulher esperou mais de 4 horas para ser atendida na noite de segunda-feira na unidade de pronto atendimento na cidade de Santos. Givanilda de Jesus Souza sofreu um acidente de moto e teve uma fratura no pulso. Ela foi encaminhada à UPA Central, mas olha só, não tinha gesso para fazer o tratamento. A recomendação foi que ela tinha que esperar, segundo Givanilda. Então ela chamou uma amiga e a solução foi comprar o gesso por conta própria. Isso mesmo, a pessoa vai ser atendida pelo SUS e ainda tem que pagar do próprio bolso e fazer um curativo. E na mesma noite, um jovem também foi até a UPA Central de Santos procurar ajuda, pois estava com uma fratura, mas obteve a mesma resposta de que não tinha tala de gesso. Em nota, a Fundação ABC, que é responsável pela unidade de pronto atendimento, confirmou o ocorrido, dizendo que a entrega do gesso atrasou. Eles também informaram que foi acionado o plano de emergência e já tem gesso na UPA Central de Santos. Você sabe o que eu fico pensando? Eu fico chateado, eu tenho vontade de falar tantas coisas, mas eu às vezes me pondero para não cometer excesso. Aonde já se viu não ter gesso? E ainda a organização responde, né? Na realidade atrasou. Atrasou, mas não pode atrasar. Não pode atrasar. Você vai esperar que vai acontecer algum acidente? Não pode atrasar. Tem dinheiro para pagar isso. Eu não sei, parece que existem pessoas que não são humanas, que ficam em áreas cruciais, fundamentais. Você vê, ela ficou 4 horas, coloca a Givanilda de novo, ela ficou 4 horas, chamou uma amiga, ainda teve que pagar o gesso. Não dá para entender. Unidade de pronto atendimento. Aí você pode falar, Douglas, isso é um caso pontual. Pontual caramba! Pontual porque não é com você. Pontual porque não é com a sua família. Pontual é quando você tem plano de saúde, mas ali é um atendimento público e não pode faltar esse tipo de medicamento, não pode faltar esse tipo de insumo hospitalar para atender uma ocorrência. O que você sabe o que é UPA? Sabe o que é UPA, família? Sabe, né? O que é UPA, família? Fala para mim. É isso mesmo. Ele fala baixinho porque ele não tá com o microfone como eu tô aqui. É unidade de pronto atendimento. Se no pronto atendimento não tem gesso, tem que chamar quem? O He-Man? Tem que chamar quem? O Super-Homem? O Batman? Ah, dá um tempo, né? Isso é falta de responsabilidade. E ainda falando de saúde em Santos, o Ministério Público Estadual encaminhou um ofício para a Prefeitura pedindo explicações sobre a falta de pediatra no atendimento de emergência. Em 2012, o promotor da Infância e Juventude, o Carlos Alberto Carmelo Júnior, conseguiu uma decisão judicial que obrigava a Prefeitura de Santos a disponibilizar pelo menos um pediatra 24 horas nos PS da Zona Leste. Mas, se não houvesse médicos disponíveis, a Prefeitura deveria abrir um concurso público ou contratar especialistas de forma emergencial.
Ainda conforme a decisão, enquanto houvesse falta de plantonistas, a administração era obrigada a fornecer transporte para outros locais onde as crianças pudessem ser atendidas. A pena em caso de descumprimento era de R$1.000 por dia. O promotor pediu agora as escalas dos plantões de pediatra, da pediatria, ou melhor, do PS da Zona Leste desse ano. Ele também solicitou todos os concursos públicos realizados para pediatras de 2010 e 2017. A Prefeitura de Santos tem 15 dias para responder e, dependendo da resposta, as multas podem ser aplicadas. E olha, amigos, se de repente a Prefeitura, eu acredito que a Prefeitura seja responsável e não vai usar esses 15 dias, mas de repente esses 15 dias se esgotarem e a Prefeitura for multada, sabe com que dinheiro a Prefeitura vai pagar a multa? Sabe? Sabe com que dinheiro a Prefeitura vai pagar a multa? Sabe? Com o seu dinheiro. Por isso que tem que ter gestão, responsabilidade. E eu não quero... olha, o que foi, produção? Não, produção, não adianta ligar para secretário, não pede nota para assessoria de imprensa. Aí vão falar que tem um cronograma, aí vão falar que estão... Não. É a população que tem que ver que os serviços públicos nos municípios estão sendo oferecidos, que não precisa nem de publicidade. Agora não adianta mostrar que está funcionando, que entregou, que fez, e não tem médico e não tem gesso, pelo amor de Deus. O supermercado da Rede Pão de Açúcar em São Vicente foi multado em mais de R$17 mil por irregularidades na venda de produtos. Entre as infrações está a adulteração de rótulos com prazo de validade. O PROCON e a Vigilância Sanitária fiscalizaram o local na última segunda-feira. As equipes encontraram bandejas de cogumelos e pacotes de queijo com prazo de validade vencido, além de produtos com divergência de preço. O caso mais grave de uma etiqueta adulterada em uma peça de peito de frango. Então a polícia foi chamada e a gerente foi levada até a delegacia. Em nota, o Grupo Pão de Açúcar disse que os problemas não condizem com o padrão operacional exigido pela companhia e que vai tomar as medidas corretivas. Tudo bem, né? Mas tem que pensar nisso antes. Lógico, às vezes a empresa não tem essa responsabilidade, mas o gerente operacional, mas o supervisor, alguém manda fazer isso, essa adulteração, né? Alguém. Por isso que cabe essa investigação. Este é o Hora Geral. Um bom lugar para descansar, relaxar e se divertir com a família. A colônia de férias dos Cíntios é uma excelente opção para os associados. Localizada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, numa área de 210 mil metros quadrados, de frente para a praia e rodeado pela natureza. Uma região privilegiada pela Mata Atlântica, com diversidade de fauna e flora, que permite o contato com a natureza, demonstra o respeito com o patrimônio ambiental e ainda garante diversão para todas as idades. Um lugar tranquilo, na Praia do Romance, ao lado da Praia das Palmeiras, com fácil acesso, seja pela rodovia ou pela orla. A colônia de férias João Cleófas tem história. Foi fundada em 1957. A infraestrutura foi crescendo e se desenvolvendo ao longo dos anos. Hoje, o espaço conta com 80 quartos distribuídos em 3 prédios, todos eles com sacadas que permitem apreciar o visual da colônia. Por aqui é possível se divertir com jogos ou esportes, aproveitar o dia para caminhar na praia, que está ali pertinho, ou apenas curtir e relaxar nas piscinas. Uma das melhorias mais recentes foi a instalação de uma escada na piscina que permite mais acessibilidade e segurança, seja qual for a sua idade. No playground, os pequenos ainda têm um espaço exclusivo para brincar. Na hora de comer, tudo é bem organizado. Os hóspedes contam com pensão completa, servidos no amplo restaurante e com cardápio para todos os gostos. Um local simples, agradável, com excelente infraestrutura e com preço do tamanho do seu bolso.
Venha descansar, relaxar e se divertir com a família ou com os amigos, seja nas férias ou para um fim de semana. Aproveite os melhores momentos da vida. Colônia de Férias Cíntios. Para mais informações, visite nosso site. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Tietê Imigrantes operando no esquema 5x3 com pontos de lentidão na chegada à capital. Na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Balsas, Ponta da Praia, 7 embarcações, Guarujá, Bertioga, 1, São Sebastião e Ilhabela com 3. Rodízio hoje é para veículos com placas finais 5 e 6. Este é o Hora Geral. Previsão para esta quarta-feira é de predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Em Santos, mínima de 22, máxima de 29. Olha aí o radar meteorológico. Vamos até a cidade de Guarujá, mínima de 22, máxima de 28. Agora vamos até Mongaguá, meus amigos de Mongaguá, mínima de 22 e máxima de 28. Nós estamos ao vivo e este é o Hora Geral. Saúde. Apoio. Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos descobriram que o conflito nas relações dos pais pode prejudicar por décadas a saúde dos filhos. O estudo colocou 201 adultos saudáveis em quarentena, então eles foram expostos a um vírus que causa o resfriado comum e foram monitorados por 5 dias. Aqueles que os pais se separaram e não se falaram durante anos eram 3 vezes mais propensos a adoecer em comparação com aqueles que os pais se separaram, mas permaneceram em contato durante o crescimento das crianças. O estudo mostrou que este risco maior de contrair doenças se deve, ao menos em parte, a uma inflamação aumentada em resposta a uma infecção viral. Segundo um dos pesquisadores, a experiência estressante na infância faz algo no organismo e nos processos inflamatórios, que aumenta o risco de uma saúde mais fraca e também de doenças crônicas. Veja como a parte emocional está intrinsecamente no resultado de uma boa qualidade de vida também. Rápido intervalo, na sequência eu vou conversar com a vereadora de Praia Grande, Janaína Balares. É rápido, eu volto já com a Hora Geral, é rápido, rápido. Estamos de volta com Hora Geral e aqui no estúdio a vereadora de Praia Grande, Janaína Balares. A vereadora de Praia Grande foi reeleita, inclusive, Janaína. Bom dia. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso recebê-la. Você, inclusive, foi reeleita e, inclusive, aumentou a sua votação. Quanto que você teve em 2012? Quantos votos? Em 2012 eu tive 2.662 e agora foi reeleita com? 3.545. Foi quase 40% a mais, o voto aumentou. Eu vou entrar no assunto logo de cara, a Janaína pode falar assim, pode perguntar, Douglas. Eu sei, você foi reeleita num partido que hoje está sendo alvo de muitas críticas, mas que é o PT. E mesmo assim, é uma demonstração, eu entendo, que as pessoas votam na pessoa e não na legenda. Sim. É o meu entendimento. Mas assim, hoje está melhor o PT do que naquela época da eleição, porque hoje tá tudo no mesmo balaio. Mas a verdade é que na época era só o PT que estava. Verdade. E aí, quando eu ia para a rua, entrava às vezes num comércio, não, o PT pode sair. Então, era muito difícil você pedir voto. E imagina só, lançaram na cidade mais 3 candidatas de nome Janaína. Para tentar atrapalhar a sua reeleição. Imagina que uma delas colocou o número 13, que o 13 estava desgraçado, né? Para usar o número 13, queria até esconder. E a mulher tinha o número 13. Uma usava saúde, como eu atuo muito na saúde, e a outra se colocou como doutora Janaína, como eu sou advogada, e não era advogada, era só bacharel. Mas graças a Deus, sabe? Ainda bem que a população, não 100%, mas uma boa parte está atenta, né? E não cai nessas pegadinhas. No último dia, colocaram no sábado, gente falando, não vote no PT, PT Lava Jato, PT Mensalão. Você não tem ideia, no último dia na Costa Silva, distribuindo panfleto para não votar no PT. Fora que faziam de tudo para não coligarem comigo.
o PSD do Caran não coligar. Foram no presidente do PSD, mandaram ele viajar para a Bahia para não coligar comigo. Ele veio me falar, né, que fizeram isso. Nossa, então, esses até o dia da bastidores convenção, eu não sabia, acho que nem a população sabia. Até o dia da convenção fizeram de tudo para eu ficar sozinha, para não ter legenda, não ter coeficiente, né, no caso, porque a gente é eleito pelo coeficiente. Coeficiente eleitoral. Mas o PR que estava comigo, né, me apoia, o PR e o PT, juntos tiveram quase 6 mil votos, dava quase para fazer uma cadeira. O PSD não fazia uma cadeira sozinho e nem o PT e o PR fazia uma. Os dois juntos pudemos fazer 2 vereadores. Agora, só para que o telespectador entenda, isso aí é uma questão da legislação eleitoral. Você pode não concordar, às vezes eu não concordo, mas isso existe. Eu não concordo também. Mas, não, por exemplo, em Santos, ou seja, o PR apoiou o PSDB, que foi a reeleição do atual prefeito. Mas em Praia Grande, o PR apoiou a Janaína, que é do PT. E o PSD, e né? o PSD, que é do Kassab. Então, só para que você tenha uma ideia. Então, dependendo do município, da cidade, essas composições, algumas são estranhas. Como tem locais, municípios no Brasil, que o Democratas se coligou com o PT. Existe. Ou seja, um partido de direita quanto de esquerda. Né? E para você ver a controvérsia, às vezes, de uma falta de uma legislação mais séria eleitoral. Mas a gente não... Mas, Douglas, às vezes eu fico me perguntando, hoje em dia, eu fico falando assim, o que é direita e o que é esquerda? Não, verdade. Eu estou aqui me questionando diariamente sobre isso. Se você, como uma política atuante, questiona, imagine o telespectador, imagine o munícipe, o cidadão. Não tem, fica perdido com tudo isso. Agora, Janaína, eu tenho um assunto que eu quero falar sobre a respeito da greve dos servidores, mas antes eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas me questionam e eu quero que você, que é entrevistada, responda. O que significa fazer oposição para você? Oposição é só criticar tudo que está errado ou oposição é tentar mostrar aquilo que está errado e um caminho para fazer de uma forma correta? Não, qual a sua análise de oposição? Eu não acho, por exemplo, que devia existir oposição e situação. A oposição e a situação, no meu entender, é na época da eleição. É disputar, no campo das ideias, a proposta que você vai trazer para a cidade, certo? Acabou a eleição, eu acho que tem que sentar o governo, quem ganhou o governo, quem se elegeu pela oposição, no caso, e ver um meio ponto para chegar num objetivo em comum para a população. Então, eu acho que assim, aquela oposição do quanto pior, melhor, é podre, porque a gente está vendo o nosso país como que está. É por conta disso, daquela briga pelo poder. Ninguém está nem aí pro povo. A verdade é que em Brasília a gente está vendo, ninguém está nem aí. É o poder pelo poder e só, o que eu vejo. E aí, o que eu penso, ali na Praia Grande, por exemplo, o vereador, quando não é base do governo, acho que a base do governo não significa ser alienado. Exatamente. Se senhor prefeito, até porque são poderes distintos. E aí, aí fala, a Janaína é oposição, a Janaína questiona. Eu questiono mesmo, eu nasci questionando, eu acho. Eu questionava sempre meu pai, minha mãe, todo mundo, professor. Eu acho que a gente tem que questionar, faz parte do ser humano. E a função do vereador é fiscalizadora. Se você ser fiscalizador, você cobrar explicação, é ser oposição, eu não sei. Eu não acredito que isso é ser oposição por ser oposição. Porque são vários projetos do prefeito Mourão, no mandato anterior, que eu votei com ele, quando era bom para a população. Coerente. Agora, por exemplo, quando ele mandou para a Câmara, isentando a Piracicabana de pagar ISS... Que é a empresa de transporte. A empresa de transporte. Eu votei contra, porque são 12 milhões por ano que deixa de arrecadar para investir em saúde e educação. E ele, nessa votação, ele fez uma contrapartida que aumentou o ITBI para 2,5%. ITBI, explica para o nosso telespectador. O ITBI é o imposto quando você vende a casa, você paga esse imposto, as transações imobiliárias. Então, aumentou esse imposto que vai para os cofres públicos municipais. E ele disse que estava aumentando também para estimular investimento na habitação. Na Minha Casa Minha Vida, para a população de baixa renda, que lá são 20 mil famílias com déficit habitacional. Só que não saiu nada, não tem uma casa construída na cidade, nada disso. As pessoas fizeram um cadastro há 1000 anos, nunca vão ser chamadas. Por quê? Eu te pergunto por quê. Sabe por quê? Vou te responder. Porque a cidade é concentrada, as grandes áreas da cidade, onde podia fazer, talvez, um projeto habitacional, é concentrada na mão de meia dúzia de pessoas que fazem especulação imobiliária. E isso acaba não sobrando área para projetos habitacionais, por exemplo? Claro que sim. Não tem área nenhuma para construir. A cidade está na mão de meia dúzia de pessoas.
E dentre eles um monte de contrato de gaveta. Agora, Janaína, você encontra eco lá na Câmara de Praia Grande, ou seja, outros vereadores ou vereadoras, para poder fazer essa cobrança, fiscalização do Executivo, ou você acaba sendo uma voz solitária? Olha, outro dia, como chama? O Sandro Tadeu colocou na tribuna esses dias. Jornalista da tribuna. Luta em glória. Ele até pediu, falou, vereadora, eu não quis dizer luta em glória. Eu falei, olha, nem achei uma ofensa luta em glória. Até porque se o dia que eu achar que minha luta é em glória, eu pego minha bolsa e vou para casa. Eu concordo. Eu não acho. E aí eu penso assim, tudo tem que ter um início. E eu acredito que tudo que eu faço é louvável, sim. Por exemplo, no caso do mamógrafo, quando eu descobri ele na Caixa, há 6 anos, o governo do estado teve que mandar o caminhão e atendeu as 3.000 mulheres. Então, não é uma luta em glória. O projeto do Uber tinha sido enviado para a Câmara, que eles falam que não era do Uber. Mas se o carro não tiver o vará, Uber não tem o vará, só táxi não, que só tem. com aplicativo. Aí, o que acontece? Eu ia pagar uma multa de quase R$6.000. Quando eu cheguei na sessão, tinha esse projeto, retiraram de pauta. Então, não é uma luta em glória, até hoje não votou. O Uber está lá podendo andar. Mas eu estou sendo achincalhada pelos taxistas sempre, na internet, me ofendem moralmente, pessoalmente. Eu falei outro dia na sessão para eles, sabe por que eles estão perdendo espaço? Por conta que eles são mal educados. Eles fazem esse tipo, não querem conversar, não querem dialogar para ver o que é melhor para a população. E aí, Douglas, uma coisa que é para se pensar, a gente vê famílias de taxistas com 10, 15 licenças. Então, não é verdade isso, que é uma de cada um. E a gente sabe isso, está à vista dos nossos olhos, e ninguém faz nada. Você sabe, Janaína, eu conheço você já há um bom tempo, sei do seu trabalho quanto vereadora, e existem outros vereadores também atuantes, é bom deixar bem claro, mas eu concordo e eu parabenizo você pela sua atitude. E acredito que os seus eleitores estão satisfeitos. Porque se eu voto em alguém para me representar, no mínimo, essa pessoa tem que fiscalizar, tem que promover o debate, tem que cobrar. Óbvio que quando nós somos cobrados, a gente às vezes não gosta, mas a gente tem que fazer o certo. E o exemplo da boa prática de políticos sérios é que acaba mostrando para a população que ainda existe espaço para fazer política séria. A gente fala da cidade de Praia Grande, que é uma cidade que vem crescendo se comparada às cidades da região metropolitana, mas a gente não pode esquecer que tudo passa na Câmara Municipal, que é a casa do povo. Claro, a gente que vota as leis mais importantes da cidade. Exato. E aí, a luta em glória que a gente fala, né? O mandato passado, o prefeito não respondeu 58 requerimentos meus. Dentre eles, requerimentos da Fundação ABC, extremamente importantes. Que eu queria... que cuida da Irmã Dulce? Da Irmã Dulce, que eu queria, inclusive, fiscalizar quantos médicos tem que ter em cada equipe, para eu poder, o dia que eu for lá no UPA ou na Fundação, falar assim, ó, tem que ter aqui 5 médicos, tem 2, para poder ajudar o prefeito a cobrar. Por que o governo não me deixa cobrar? Aí, quando eu vou ao hospital que não tem médico, quando os gestantes me chamam, fazem boletim de ocorrência para mim. Eu estava respondendo inquérito porque invadiu o hospital. O vereador não invade o hospital. Você tem a prerrogativa de entrar e fiscalizar. É que assim, sabe o que eu acho, Douglas? Quando o poder... Eu nunca critiquei, assim, a administração pública lá de Praia Grande, que é ótima. A gente vê que é a cidade que mais cresce, 17 novas pessoas por dia. Sim. Mas eu acho também que muito tempo no poder, uma pessoa só, quase 30 anos, o grupo político acaba achando que aquilo ali é empresa privada, que é deles, que o patrimônio é deles. E é assim que eu me sinto, quando eu faço qualquer questionamento. Por exemplo, na audiência pública da LDO, eu questionei, estão tentando buscar receita, por conta da crise, né? E a LDO estava lá previsto que eles vão fazer uma política para as pessoas que devem IPTU conseguir pagar e tirando os juros e a multa. Mas para você fazer essa renúncia de tirar juros e multa, você tem que dar uma contrapartida. Ou seja, eles vão aumentar o IPTU. Vai alterar a planta genérica, que é o aumento de IPTU. Aí eu questionei isso. E eu questionei na oportunidade, falei assim, por que a gente não revoga a questão do ISS da empresa de ônibus, para ter mais receita? São os 12 milhões. Isso. Aí, as pessoas fizeram cara de nojo para mim, cara assim, você é louca. O secretário, que ISS? Eu não estou entendendo, eu não sei o que é Piracicabana. Aí eu penso assim, qual o mal de eu perguntar isso? E aí, o governo foi lá e falou assim, vereadora, a senhora está querendo sugerir que devemos aumentar a passagem de ônibus? Não, eu não quis ser indelicada. O que eu quero sugerir é que a empresa lucre menos.
Não que vai no bolso do contribuinte. Da população, do usuário do transporte. O poder público tem que governar para o público. Para a população. Não para o privado. É isso Agora, que eu penso. Janaína, um outro aspecto, hoje nós chegamos a dar essa manchete aqui no Diário do Litoral. Eu não conheço, eu vivo em Santos, você sabe muito bem. Eu não me lembro de ter ocorrido uma greve dos servidores em Praia Grande. Não me lembro a última e nem sei se essa foi a primeira. E a informação que chegou aqui através da imprensa, dos nossos amigos do Diário do Litoral, é que, ou seja, mandaram um índice para a Câmara, o governo, provaram esse índice na Câmara e não discutiram com os servidores, com o sindicato. E aí eles acabaram fazendo uma greve. E para que você me atualize, o que foi feito? Suspenderam a greve para poder conversar, né, e talvez um novo índice possa ser apresentado pela administração e os servidores aceitem ou não. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi o seguinte, os servidores estão insatisfeitos há muitos anos. Porque é o que eu falo lá na cidade, Douglas. Olha, é que o Oswaldo me ligou. Não tem problema, Oswaldo Júnior, que inclusive beijo no Oswaldo. Iniciou o programa Espaço Aberto na TV Ilha do Sol. Ele me chamou amanhã, vou estar lá amanhã. Tá vendo isso, meio-dia. Um abraço ao Oswaldo. Oswaldo. Você fez junto comigo. Eu estive lá no programa, é tudo amigo, aqui é tudo amigo. Nós vamos falar dos servidores de Praia Grande. Aí o servidor, Douglas, está muito insatisfeito há muito tempo. Só para te dar um exemplo, uma atendente de educação 1 que cuida das crianças da creche, ela não ganha eles têm que ter pedagogia, atendente 2, e não ganha R$1.000 por mês para cuidar de 30 crianças, 20, 25. Não tem vale-refeição, não tem plano de saúde, nada. E se ela morar aqui em Santos, ela não tem transporte intermunicipal. E a gente paga na Praia Grande, de aluguel no ônibus, por dia, R$1.000, quase R$1.000. É uma inversão de prioridades, é isso que eu digo. É que tem que ser discutida mais a cidade. Então, o servidor, há 4 anos eu venho propondo emendas na LDO para ter benefícios para ele. E esse acordo coletivo também inclui esse transporte? É isso que eles estão pleiteando também. Aí, o que aconteceu? O ano passado, o prefeito tinha mandado 3% para aumentar, do aumento para eles. E acho que a inflação dava 8 ou 9. 9. O sindicato estava pedindo 12. O prefeito falou que era ano de eleição, não dava para mandar. Aí eu juntei os servidores, como eu sempre os defendi desde o primeiro ano, e comecei a pleitear. E começamos a estimular. Assim, eles queriam a greve, os servidores. E eu estava à frente, porque o sindicato sempre foi omisso. Porque o presidente do sindicato lá atrás deixou de ser presidente para ser secretário municipal. Então o servidor fica com descrédito, né? Você mudou o balcão. Não é uma relação correta, né? E aí, o que aconteceu, Douglas, com isso? Naquele ano, o ano passado, a gente fez isso, aquela luta política. O prefeito falava que era por causa da eleição. Que não podia dar um aumento. Acabou aumentando para 7%. Eles aceitaram. Foi na oportunidade, inclusive, que o sindicato contratou seguranças que acabaram batendo nos servidores. Eu cheguei a ter essas imagens. Você teve aqui no Hora Geral, inclusive. Tive, lembra? Mostrando. Tá parado o processo na justiça, viu? Aí, não sei por quê. Aí, o que aconteceu? Agora, este ano, eu comecei a perguntar, questionar na Câmara, cadê a Assembleia? Porque nunca tinha tido Assembleia. Este ano teve Assembleia. E eles estavam pleiteando, acho que era 9% ou 11%, que é o que o prefeito tinha prometido que ia colocar esse ano. E aí, eles decretaram estado de greve. Mesmo em estado de greve, o prefeito mandou para a Câmara. Aí eu pedi para retirarem o projeto, até eles discutirem. Exatamente, para ter o diálogo antes. Porque eles não querem, ninguém quer fazer greve. A greve. É ninguém óbvio. quer, mas eles querem ter o diálogo. É isso que eu falo. Falta hoje para a administração pública abrir os ouvidos e dialogar. Porque às vezes tem várias formas de você falar não. Mas se você explicar o não, por que você está dando o não, é mais fácil chamar a sociedade e falar, olha, não consigo gastar nisso hoje. Mas olha, eu me comprometo a fazer isso, isso, isso para você. O servidor de Praia Grande não tem plano de carreira. E o prefeito, no Diário do Litoral do dia 3 de janeiro de 2016, disse que em 2017 discutiria o plano de carreira. Sem saber se ele seria reeleito ou não, ele disse que discutiria. E foi reeleito, então, no mínimo, ele tem que cumprir com a palavra. Aí ele fala que é por causa da crise. Então, por conta da crise, aonde a gente pode enxugar na administração pública para poder dar valor para aquela gente que cuida de gente? Porque não é só de obra que vive uma cidade. Lógico. Agora, Janaína, tem um outro aspecto também. Eu vejo no Mourão um prefeito inteligente, um empreendedor, não tem como negar a cidade de Praia Grande. Você já teve a oportunidade de conversar, de dialogar com ele? Porque
nós temos uma visão do Mourão de uma pessoa totalmente serena, de uma pessoa fácil de conversar, de uma pessoa popular, aberta ao diálogo. Você já teve essa oportunidade ou vai dizer que também você não consegue conversar com ele? Não, eu consigo conversar. Popular ele não é. Não é e nem popular? fácil de conversar. Ele atende. Ele é uma pessoa que não gosta de ser contrariada. Isso eu falo isso na cara dele. Mas isso daí acho que é um hábito de quem é do PSDB, não sei. Os tucanos são assim, né? E a maioria. E eu respeito ele não gostar de ser contrariado. Eu vou falar o quê, né? Ele tem muita mais experiência. Ele comanda aquela máquina pública. Você tem que respeitar o prefeito da cidade, concorda? E aí, o que acontece? Só que, para você ver, ele tanto é do diálogo que quando acabou a eleição, eu senti que a máquina pública fez tudo para eu perder a eleição, mas graças a Deus ganhei. Graças à população. A população, mas Exatamente. a Deus que fez a população Amém. também. Primeiro a Deus que fez a população. Aí o prefeito me ligou, me deu parabéns. Ainda eu falei, prefeito, o senhor... eu era para ser mais votada se vocês não tivessem me apoiado. Ele fala que nunca é ele. Então, só que eu falo, Douglas, que na cidade, a cidade de Praia Grande, quem conhece, nada na cidade é feito sem a ordem dele. As pessoas são tão leais em volta dele, tem tanto medo, a cidade assim, é movida pelo medo. Servidor, quando vai questionar, é transferido. Comerciante, quando vai questionar, é perseguido. É só ir numa papelaria lá, eu te levo na papelaria, ele vai te contar o que ele passou porque ele não apoiava o governo. É perseguido aquela perseguição que não é nítida, que você não pode dizer que é, entendeu? Sim. Velada. Então, as pessoas acabam por ter medo. E eu falei, prefeito, era para ser a mais votada, brinquei com ele, né? Aí ele falou, vamos bater um papo e tudo. Eu bato papo com ele, eu coloco minhas ideias, mas eu sinto isso, que não dá pra gente colocar nossas ideias. Às vezes o poder acaba cegando e deixando a gente surdo. Isso não é bom para a cidade, isso não é bom para a classe política. Por exemplo, aqui no Hora Geral nós temos dificuldades, isso é público, de trazer alguns prefeitos para cá. A gente não consegue trazer o prefeito de Mongaguá. Tentamos várias vezes, o Arthur Parada Próstata. Não entendo. Temos dificuldade do prefeito Cubatão Ademário, que veio aqui quando era vereador, e depois que se elegeu, a gente não consegue uma agenda. Eu não sei. Eu posso pensar que, de repente, esses prefeitos que foram eleitos pela população têm receio de sentar aqui e ser questionado por um jornalista ou prestar contas ao público telespectador, que muitas vezes é o próprio munícipe, entendeu? Eu não sei. Mas o Mourão nunca tive problema, não, entendeu? Ou seja, o prefeito, o Marco Aurélio de Itanhaém, 6h30 ele está aqui. Isso mostra respeito com a população e com o programa, né? O prefeito Walter Suman também já esteve aqui. Então a gente precisa entender. O Caio Mateus de Bertioga, nosso espaço do Hora Geral quanto jornalismo é justamente de levar essas questões e muitas vezes mostrar a realidade do dia a dia que a população não vê. E através de uma representante do Poder Legislativo, que é o caso da vereadora Janaína Balares, você entender um pouco o posicionamento dela em alguns questionamentos. Porque é muito fácil. Você viu, a Janaína tá gritando lá, tá vendo? É mulher, a mulher adora gritar. Não é assim, tem que saber por que ela gritou, o que ela está questionando, se procede ou não. Nós temos hoje uma política transparente de saber aquilo que está sendo feito. Aproveitar isso da mulher, posso te falar uma coisa, o Douglas, que eu percebo o que acontece com a mulher? A mulher é assim, quando vai falar, e se você vai questionar, principalmente quando está no meio de homens, você fala assim, ela é louca. Você vê, o líder do governo mesmo, no ano passado, quando eu fui questionar o aumento do aumento do subsídio dos vereadores. Porque eu falei, não é hora de votar aumento de subsídio, a população está em crise. Exato. Eu não estava contra ele, eu estava falando... Alertando. Poxa, eu não quero passar por isso. Um desgaste que o Legislativo teria. Faltava uma semana para a eleição. Ele pega na tribuna da Câmara, saiu na tribuna, isso, no jornal, falando coisas assim... é que eu sou mal amada. Então a mulher quando briga é mal... Eu li isso no jornal, Foi inclusive. uma baixaria. Então eu acho... Desproposital. Depois ele pediu desculpa, mas já ficou aquela mancha. E aí acontece, por exemplo, também tem jornalistas lá, jornais da cidade que apoiam... Jornalistas ou jornalistas que se dizem jornalistas? Que tem a... Tem o MTB? MTB, mas não tem... Acho que não tem faculdade, mas tem aquela do MTB. Essa é a provisória. Eu acho que não tenho certeza. Mas aí usam o jornal, por exemplo, se você for lá ver, só para atacar uma pessoa. Eu, 24 horas me atacando. Isso, se for para falar de política, eu aceito, mas falar da minha vida pessoal, mentir da minha vida pessoal, eu acho baixaria. E a mulher, eles sexualizam muito
Pode perceber, ou a mulher ela é mal amada, ou ela é mulher da vida, ou ela é homossexual. É assim, a mulher é desse nível que eles tratam. Eu tenho 2 minutos para encerrar e 3 perguntas, não vai dar tempo. Falar, vamos ver tentar a primeira pergunta rapidamente. É possível levar o VLT para a Praia Grande? Amélia dos Santos, do Tudo Bastos. Amélia, olha só, parece que o prefeito queria o BRT, né? Agora Pra ele chegar mudou até o para Tudo VLT. Bastos, né? Vai ter um grande condomínio lá no Tudo Bastos, que acho que vai passar por ele, pelo que eu vi. Eu acho que o prefeito vai se esforçar muito para isso, para levar o VLT da Praia Grande. Depende do governador, né? Exato. Próxima pergunta, rapidamente, estamos chegando no final do Hora Geral. Qual a sua opinião sobre o voto distrital? Rosângela Silva, do Forte de Praia Grande. Ô, Rosângela, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho opinião formada ainda sobre a reforma política. Eu acho que ela tem que ser muito mais discutida, é muito mais amplo do que a gente imagina. E só a reforma política pode mudar o sistema de verdade para acabar com tudo isso que a gente está vendo na Lava Jato. Que isso não é só federal, é estadual, é municipal, faz parte da política. E você, eleitor que está em casa, sabe. Janaína, peço a licença, vamos só conhecer os nossos aniversariantes desta quarta-feira aqui no Hora Geral. Vamos saber quem está fazendo aniversário? Cadê os aniversariantes? Não vieram? Parabéns! Ah, chegaram. Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Minha amiga Janaína Balares, obrigado pela sua participação e eu concordo em grande número do seu posicionamento quanto a uma nova fase da política. Tem que ser assim, tem que colocar a fiscalização junto ao Executivo, sempre com respeito. Eu acho que você faz isso muito bem. Mande um abraço lá para os vereadores lá da cidade de Praia Grande, tá? Obrigada, Douglas. Sempre presente. Um grande abraço a toda a população da Baixada Santista, em especial Praia Grande. Obrigado, Janaína Balares, vereadora de Praia Grande. Chegamos ao final da Hora Geral. Vem aí o Bom Dia Baixada e um abraço forte assim para você. Tchau, tchau.